O deputado federal Eduardo Bolsonaro criticou os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e também lá do Paraná, Ratinho Júnior, por não defenderem o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, ao falarem dos impactos das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos. Vamos conversar com Bruno Pinheiro, então, sobre essa repercussão. Parece que já tinha esfriado essa briga de Eduardo com Tarcísio. Agora ela voltou novamente e incluiu o Ratinho Júnior, Bruno? Ratinho Júnior, que também é um nome que sonha em subir a rampa do Palácio do Planalto, e durante um evento em São Paulo nesse final de semana, nos últimos dias, Ratinho Júnior fez algumas falas que Eduardo Bolsonaro não ficou feliz. Vamos repercutir então essa imagem que escreveu Eduardo Bolsonaro nas suas redes sociais e compartilhando inclusive um recorte do vídeo de Ratinho Júnior. O governador de São Paulo também citou algumas expectativas sobre a economia, sobre os 50% em relação à importação de produtos do Brasil, que entra em vigor, e disse que haverá um efeito maléfico sobre a indústria e as empresas. Já no caso do governador Ratinho, do Paraná, ele também chegou a falar sobre as ações. E aí, Eduardo Bolsonaro escreveu ao governador Ratinho Júnior, dizendo que ignorar esses fatos não vai solucionar, ou seja, vai estender essa discussão e o sofrimento de vários brasileiros. Aqui, Eduardo Bolsonaro está falando que o governo americano divulgou uma nota, uma carta, e citando sim Jair Bolsonaro, que ele fez várias declarações para jornalistas e estava defendendo nominalmente o fim da perseguição a Jair Bolsonaro e a seus apoiadores. E aí é o que a gente vê, que existe uma discussão exigindo o fim do julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, votar a anistia, e que aí haveria então um certo caminho de negociação para retirar os 50%. E é isso que os aliados do governo ficam muito incomodados, dizendo que não tem como se negociar uma democracia, não tem como se negociar um julgamento de Jair Bolsonaro, do seu filho, dos seus aliados, em relação aos 50% serem retirados de uma nação inteira, o que afeta diretamente. E aí o que os governadores estão discutindo, Ratinho Júnior, o governador de São Paulo, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema e outros nomes, Eduardo Bolsonaro acaba atacando diretamente. Vamos ouvir os nossos comentaristas sobre essa linha de atuação, então, Henrique Kriegner, sobre essa atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele, quando viajou para os Estados Unidos, não tinha uma expectativa de qual era, de fato, a influência de Eduardo Bolsonaro. Ele está usando uma linha de defesa certa ou está dividindo a direita neste momento com esse comportamento, Henrique? Nós vamos ter que ver, Bruno, nós vamos ter que ver, analisar quais vão ser os resultados dessa linha, né, adotada pelo Eduardo Bolsonaro, como você mesmo falou. O que nós vemos, sim, é uma extrema passividade por alguns representantes da chamada direita em se posicionar em relação a quais deveriam ser as ações. Eu, pessoalmente, acredito que nesse momento nós não precisamos de bravatas políticas, nós não precisamos de acusações apontando o dedo um para o outro, nós temos que entender quais são as saídas, e quando eu falo nós, eu estou dizendo todos aqueles que são brasileiros que se interessam pelo país. Isso aqui não é um posicionamento meramente ideológico, não pode ser um posicionamento meramente ideológico, mas precisa ser pragmático. Eu repito o que eu disse no início do programa, o posicionamento da diplomacia brasileira, da política externa brasileira, sempre foi pragmática, de sentar na mesa independente com todos os países, especialmente seus maiores parceiros comerciais, independente da posição ideológica de cada um deles. Então, nesse momento, o que a direita e os governadores e senadores de direita precisam fazer é entender como melhor conciliar esse discurso e essa demanda que parte também do presidente Trump, de que a questão do julgamento do ex-presidente Bolsonaro venha atender determinados ritos que não estão sendo atendidos. Mas eu repito, não é só uma questão política,
é também uma questão econômica e uma questão estrutural. A justificativa por parte das tarifas impostas pelo Trump vem também na questão da segurança nacional, ou seja, assume um outro tipo de discurso porque se torna, assim, uma questão estrutural. O governo brasileiro precisa ter à disposição nas três frentes, senão vai ficar para trás e não vai conseguir nenhum resultado benéfico. E isso precisa ser refletido no discurso dos governadores de direita, sim, Bruno. Durso, quero você também nessa conversa agora, chegando para análise junto com a gente. Quando eu observo esse racha na direita, eu acredito que é um problema para 2026. Se a direita não se aliar em algum momento, pode ser que Lula, por exemplo, ganhe mais força ainda, né? Qual a sua análise? Olha, Márcia, essas manifestações são muito improdutivas para a direita, até porque faz com que a esquerda colhe aquela narrativa que isso está gerando um racha na direita. E também nós temos algumas interpretações que podem ser muito negativas, que a família Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, quer que tenha um presidente eleito com apoio do bolsonarismo, que seja um marionete, um fantoche, que simplesmente se submeta às decisões da família Bolsonaro, que coloque a situação do Bolsonaro em primeiro lugar como uma resolução de um problema. Então, antes de você ser governador, que você seja um defensor da situação para que se acabe a perseguição contra Bolsonaro. Isso não tem que estar em primeiro lugar. Para Tarcísio e para Ratinho Júnior, os interesses do Estado têm que estar em primeiro lugar, para depois vir qualquer interesse, mesmo que político, mesmo que em defesa da democracia, e etc., para esse momento. Nós estamos falando de uma taxação que precisa ser enfrentada por essas figuras públicas. Depois vem a situação com Jair Bolsonaro. E também nós teríamos a situação de que aquele indivíduo que a família Bolsonaro escolher, ele vai sempre ter que colocar em primeiro lugar esses interesses pessoais ao invés do interesse público. Isso também pega muito mal. O presidente da República, ele, quando eleito, ele tem que se colocar sempre em primeiro lugar o interesse público e não o interesse pessoal. E aí, ele, lógico, tem atuações limitadas, ele não pode interferir num processo penal que está em curso, a não ser com medidas judiciais, a não ser se manifestando. Então, esses pleitos que Eduardo Bolsonaro tem colocado como necessários para essas figuras tem sido, sim, uma mensagem negativa para a direita que favorece toda a esquerda no Brasil. Durso e Kriegner pelas análises.